XP Advisory aqui em Miami, nos Estados Unidos. Conto aqui com a presença do ilustre Arthur Wishman, que é o CIO global da XP Advisory em São Paulo, e do meu colega Thiago Faveri, que é o Head de Gestão do time de investimentos da XP Advisory aqui nos Estados Unidos. E agora, mudando um pouco o nosso formato, uma edição matinal da nossa reunião mensal do GAAC. Acho que tem bastante coisa que aconteceu aí nos últimos 45 dias, então acho que vai ser uma reunião bastante interessante. Então, eu vou começar com uma leitura geral da economia mundial, depois eu passo para o Arthur, eu acho que tem também bastante coisa no Brasil, né? Uhum. E depois o Faveri vai falar um pouco sobre os portfólios e sobre a parte de gestão. Bom, então eu vou começar compartilhando aqui a minha tela e fazer um resumo do que eu vejo que são as grandes diretrizes aqui que estão movendo o mercado, especialmente americano, mas a economia mundial. Em linhas gerais, a gente ainda tem um cenário que é favorável, mas os ventos de proa são mais fortes, você conta com mercados mais caros, então o desafio está bem nítido num mês que é, em geral, ruim em Wall Street, e você tem um mercado ligeiramente com tendência de baixa, com um pouco mais de volatilidade, mas é porque você agora tem que consolidar qual é a direção para a qual o mundo está indo, e você tem 6 vetores fundamentais, que são os drivers, digamos, que poderiam mudar ou reorientar, alguns para pior, alguns para melhor, a direção da economia mundial e dos mercados. E o primeiro, eu acho que não deixa de ser a variante Delta, que, especialmente dado a relutância em não se vacinar e usar máscaras e uma saúde pública que não é bem coordenada nos Estados Unidos, ela tem feito um estrago muito além do que seria esperado, por exemplo, na Europa, sabendo lidar muito melhor com o assunto, que é grave, mas os Estados Unidos, eu acho que tem lidado de uma forma muito ineficiente, mal coordenada, e o estrago desnecessário é muito grande, tem afetado e desacelerado a economia, como a gente vai ver. E essa é a segunda condição, que o PIB está se desacelerando, ele já normalmente viria numa trajetória descendente, num nível muito alto, num crescimento médio acima de 5% na economia mundial e americana, mas você já tinha, ao final dos programas de estímulos fiscais, você tem um efeito base, isso naturalmente já seria um pouco de um freio aerodinâmico contra o crescimento mundial, mas o delta na margem, por exemplo, todos os setores que dependem de contato com o público, serviços, viagens, têm sofrido. E isso é muito evidente no preço e no valor das ações. Pega, por exemplo, o Marriott, pega a Southwest Airlines. O primeiro ponto é a normalização da política monetária pelo Fed e, do outro lado do Atlântico, pelo ECB. Eu acho que o primeiro capítulo, realmente, o ECB já começou, ou seja, num programa extremamente exagerado de compra de ativos, ele já começou a diminuir, tirar um pouco o pé do volume de compras, e o Fed está por anunciar o seu tapering, que é descontinuar o seu programa de compras mensais de ativos, e a grande dúvida é se seria na semana que vem, que é a próxima reunião do Fed, ou se seria depois, em novembro, ou mesmo no ano que vem. Os sinais vindo desde o Powell para os vários diretores do Fed deixa mais claro que não vai ser a semana que vem. Talvez você tenha uma discussão muito interessante, inclusive sobre uma reavaliação que passou a ser otimista há 2 reuniões atrás e talvez seja um pouco moderada pela realidade dos dados de Delta e do seu efeito, que vamos ver que é muito forte na desaceleração da economia americana. Mas eu diria que é muito provável que a gente tenha um anúncio do tapering para ser implementado com uma redução mensal em termos de compra de ativos que estão vindo de 120 bi, e eu acho que vai ser igual tanto para Treasuries como para Mortgage-Backed Securities, mas eu acho que só começa realmente a valer a partir de 2022. E vai ser a grande ginástica. Uma coisa é o Fed querer separar, não, são 2 coisas separadas, veja bem, não tem essa história de fazer tapering e depois imediatamente subir juros. Eu acho que
Vamos ver o que os diretores do Fed votam em termos de dot plots e vamos ver o que o mercado espera se, uma vez que abrir o tapering, o próximo capítulo, obviamente, é o aumento da taxa de juros. Mas agora entrou um novo ator importante, que é o Delta, e isso também, ao mesmo tempo, os números de inflação que eu temia que estariam muito piores hoje, temos mais dados, inclusive o CPI, não são bons, mas na margem desacelerou, ou seja, a gente não está vendo uma aceleração contínua como eu esperava, e isso pode realmente dar o tempo para final de 2022 e 2023. O que não está no radar, eu acho que na seriedade que deveria estar sendo dada é a parte de política fiscal, pelo lado maléfico, que é gastos desnecessários da ordem de 3,5 tri, e outro é o pacote tributário, que vai ter uma redução de earnings, e isso tudo deve se resolver na segunda metade de setembro. E para misturar, então, como estopim da bomba de negociação, você tem a negociação do limite do endividamento do Tesouro Americano, que tinha sido prorrogado até outubro, e agora você tem que ter uma solução final desse problema. E, por último, temos China como um vetor de más notícias ultimamente. Overnight tivemos menos crescimento e a presença constante de uma política governamental que tem objetivos que são bem diferentes do que aquele de uma economia de livre mercado, e isso, obviamente, faz preço, e isso tem afugentado um pouco o investidor e afetado os mercados na Ásia, e com uma reverberação de apetite por risco na economia global em geral. Aqui estão os últimos casos de Delta. Eu acho que a gente está muito próximo, mas ainda não atingiu o pico, infelizmente, e você tem uma concentração muito grande de casos naqueles estados mais republicanos, mais para o sul, mais para o Midwest, na parte do sul, sudoeste americano, e ainda estão numa situação muito crítica, como estivemos no ano passado, inclusive, de não ter mais leitos de UTI, dado o número de casos que você tem. E aqui nesse gráfico aqui da direita, mostra em linha verde o descompasso dos Estados Unidos explodindo e o resto da economia mundial controlando, de certa maneira. Talvez eles ainda tenham uma terceira onda, uma delta, mas eu acho que existe aí um tratamento mais eficaz, tanto de vacinação como também de controlar a pandemia no caso da Europa, e a gente vai ver isso que pode começar a jogar a favor da Europa na posição cíclica relativa a favor da Europa dessa vez e não a favor dos Estados Unidos. E aqui está o resumo da ópera, ou seja, isso aqui é uma informação muito útil do Fed de Atlanta, que chama-se GDP Now, e mostra uma queda vertiginosa de desaceleração ainda para um nível muito elevado de crescimento, mas você está vindo de 6,5%, 7% a nível trimestral para metade, 3,5%. A Goldman também reduziu suas projeções para o terceiro TRI e para o ano para 3,5%. E aqui é interessante que do lado direito você tem a data, o tipo de informação, de dados, eles vão marcando a mercado a cada dado que sai. A gente saiu de 6%, a previsão para o terceiro TRI, e já está mais ou menos em 3,5%. E isso aqui acho que ainda pode continuar. E então, esse driver, que eu acho que tem sido um driver bastante importante em termos, bom, se temos menos crescimento, qual são os múltiplos que vão ser compatíveis com isso, qual é o lucro das empresas que é compatível com isso, será que vamos ter a nível macro um negative surprise do terceiro TRI? Não acho, a parte das empresas vão bem, mas isso aqui reflete muito claramente do lado esquerdo. Nós temos o crescimento nos Estados Unidos, preparado aqui pela Goldman, e nós vemos claramente uma desaceleração muito forte de cada trimestre, inclusive para 3,5% no terceiro TRI, e a nível anual, esse é o consenso que você tem mais ou menos para crescimento em 2021 de 6%, a Goldman está 5,7%, eu acho que a gente está indo muito mais para 5,5%, que ainda é um número excelente, mas lembre-se que já abrimos champanhe no começo do ano, que esse número era 7, 7,5%, então é bem diferente. Mas o que eu acho interessante, sob o ponto de vista de posicionamento de mercado, e nós já temos tido um viés positivo pró-Europa no GAAC,
eu acho que mostra a posição cíclica relativa, onde os Estados Unidos, então, é a linha vermelha, onde você vê que ele teve uma aceleração antes que a Europa, e a Europa é a linha azul. Ela está em desvantagem agora no terceiro TRI, com os Estados Unidos crescendo entre 5,5% a 3,7%, a 5,5% em termos anualizados, e a Europa tem uma ligeira desaceleração, mas depois ela retoma o crescimento e passa os Estados Unidos. Então, essa parte aqui é como será que o mercado vai precificar os ativos, as ações europeias versus US. Então, eu acho que isso aqui tem algo interessante em matéria de bolsa. Me preocupa a parte tributária. Como eu disse, já a partir dessa semana a gente vai ter uma agenda discutindo o aumento do pacote de gastos de infraestrutura, 3,5 tri, não passa, no máximo passa 3, talvez menos, e o pacote de aumento de impostos de 1,5 tri, mas ao longo de 10 anos, mas muito focado no imposto à pessoa física, imposto de renda à pessoa, perdão, à pessoa jurídica, e é um imposto que iria para 26,5%, de 21%, um pouco maior do que você esperava, e talvez com uma alíquota de 3% para as grandes receitas. Eu acho que o impacto disso é muito mais barulho do que realmente é feito. Você vai ter, em 2022, uma recuperação cíclica da receita. Isso aqui é previsto pela Comissão Orçamentária do Congresso americano. Olha aqui a projeção de receita total, subindo de 2021 para 2022. Reflete um pouco esse aumento no Corporate Income Tax, mas ao longo de 10 anos, você vê que o efeito é muito pequeno, ou seja, você vai continuar aumentando somente em 0,5%. Isso aqui não é um pacote. Quando a gente fazia um pacote fiscal com FMI no Brasil, era uma paulada de 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, preços públicos. Isso aqui vai ter muito ruído, mas não é o que você precisa para financiar um pacote de 3,5 tri em matéria de infraestrutura. Como eu disse, a reunião de 3 de novembro do Fed é quando ele deve anunciar. Bostic, que é o presidente do Fed de Atlanta, ele era um pouco, estava no meio, mais para dovish, agora virou hawkish. Disse muito claro, não aposte as fichas em setembro, não vai rolar em setembro, e é muito provável, então, que os dados sugerem que a gente deveria fazer alguma coisa já de anúncio em novembro, mas ele fez uma ressalva que vai ao primeiro ponto que eu falei, que a atividade econômica não vem exatamente bombando e que a gente vai ter que olhar com muito cuidado como esses dados realmente vão continuar a se manifestar. E também Fed Williams, de Nova York, que tem sido bastante dovish, também e ele é muito próximo, ele vota, eu voto espelho do Powell, e basicamente sancionando que, de fato, já está na hora de você eliminar o programa de compras de ativos esse ano. Então, você vê que tem muitas coisas acontecendo, a curva de juros americana, ela continua mais ou menos no mesmo nível, ela tem uma pequena inclinada, uma subida de 15 basis points, 20 basis points na parte curta de 2, 3, 5 anos. O 10-year subiu 5 basis points, aí por volta entre 1,30 e 1,35, ainda não teve uma grande mudança, mas poderia ter como função desses grandes movimentos fiscais, política monetária, então tem bastante coisa para alterar. E, por último, commodities. O raciocínio seria menos crescimento na China, menos crescimento global, menos commodities. A demanda, sim, deve dar uma pequena arrefecida, mas, infelizmente, a oferta ainda é muito elástica. Então, eu acho que ainda é prematuro de ter uma visão que seja bearish commodities, especialmente metais, alumínio, ferro, zinco, níquel, cobre. Então, eu ainda teria uma visão que seria construtiva, positiva para commodities, mas muito mais pelo lado da escassez do que, de fato, por pressão de demanda. E com isso eu termino por aqui e passo a palavra para o meu colega Arthur. Obrigado. Bom, gente, obrigado. Eu vou aqui dividir uma tela com vocês. Eu vou falar hoje um pouco sobre, não sei se vocês lembram, há dois GACs atrás a gente falou um pouco sobre tecnologia e macroeconomia, né? Como é que a gente
usava, entendeu, todo o aparato intelectual que a gente estava criando para poder analisar a macroeconomia. Agora a gente vai usar um pouco microeconomia, que eu acho que é disparado a parte mais interessante, né? Como é que a tecnologia está impactando o jeito das empresas competirem? Como é que a tecnologia está impactando o jeito que a gente escolhe empresas para entrarem no portfólio? Como é que a tecnologia está impactando o jeito de novos entrantes serem ou não capazes de disruptar o mercado de um grande líder, tá? Então, assim, eu acho essa parte super interessante. Vou dividir com vocês aqui a minha apresentação. Ela tem um monte de slides, mas não se preocupem, eu vou passar rápido, ou vou tentar passar o mais rápido possível, tá? Então, assim, como sempre, a gente começa com algumas referências literárias, porque, poxa, você contar com a minha inteligência para poder chegar a essas conclusões não vale a pena, porque não tem minha inteligência. Então, assim, o que tem por trás disso aqui, tudo de verdade, é a inteligência entendeu, de grandes professores do MIT, Harvard, etc. E esses 3 livros são ótimos. Tá? O livro da Carlota Pérez, a gente já fez alusão na vez passada. O Andrew McAfee e o Eric Brynjolfsson, a gente também fez alusão, mas ao outro livro deles. Né? Nesse livro, a gente vai usar muito mais o conceito que eles criaram, que é o conceito de plataforma. Eles foram as primeiras pessoas a definir formalmente como é que a gente vê uma plataforma, o que a gente define como plataforma. E o livro do Alistair Nairn, a gente meio que ele linka o desenvolvimento tecnológico com o que acontece no mercado de capitais. Tá? Então, são três bons pontos de começo para quem quer dar uma olhada nisso. Tá? Isso aqui a gente já viu, né, o contexto que a gente está, que é a quarta Revolução Industrial, não precisa passar muito tempo aqui. Qual que é o contexto atual? Entendeu? Perdão. O que que... Espera aí que eu tenho que voltar aqui. O que levou a esse questionamento, né? Isso são as frases do Jorge Paulo na conferência do Mike Milken em 2018, né, que eu sou um dinossauro apavorado, a gente vivia nesse mundo confortável de marcas antigas e grandes volumes, de repente a gente está sendo disrupted de todas as maneiras, né? Então, assim, o que está acontecendo, né? O que ele está dizendo para a gente aqui? Um dos maiores empresários brasileiros de todos os tempos está apavorado, ou estava apavorado naquela época, a última declaração, ele falou, agora eu sou um dinossauro me movendo. Assim, o que está por trás disso? Né? E a gente vai estudar que o que está por trás disso é a mudança na forma de competir, que surpreendeu até os mais competentes, até os líderes, surpreendeu até aqueles que a gente achava que eram assim, difíceis de ser deslocados competitivamente. Tá? Então, para estudar isso, a gente vai ter que entender um pouco como é que é a história de competição. Então, assim, quando você vem na academia e fala assim, poxa, como é que a gente começou a estudar a competição? O primeiro estudo de competição, de como as empresas competem, foi do Bruce Henderson, o fundador da BCG. Tá? E aí ele usou um conceito militar, um conceito que Napoleão usava muito, né, que é concentrar força no lado fraco do seu inimigo, que era um conceito de escala. Ele fala assim, olha, você fica maior naquele ponto, sendo maior naquele ponto, você vai ter uma curva de custo menor, tendo uma curva de custo menor, você tem a vantagem de custo, você vai poder ganhar do seu competidor. Tá? Assim, foi a primeira tentativa lá na década de 50, 60, de tentar entender como é que as empresas competiam. Né? Depois disso veio o Michael Porter, de Harvard. Ele falou, olha, tá ótimo, o Bruce Henderson está certo, essa história de escala funciona, só que a empresa não é um ente homogêneo. A empresa tem várias partes, ela tem vários segmentos, né? E cada um desses segmentos tem uma vantagem ou desvantagem competitiva. Ele tem uma dinâmica competitiva diferente. Aquilo que a gente chamava das cadeias de valor do Porter, tá? Então, assim, olha, pô, você tem logística, você tem vendas, você tem operations, tem produção, você tem uma série de outras coisas, e aí cada uma dessas partes tem uma vantagem ou desvantagem competitiva, a vantagem competitiva agregada da sua empresa é a soma das vantagens competitivas individuais. Tá? E quando você olhar, eu queria que vocês prestassem atenção nessa setinha aqui, porque essa setinha aqui, isso o Michael Porter copiou, e o Paulo vai gostar disso, do Ronald Coase, que foi Prêmio Nobel de Economia. Em 1937, o Coase ele escreveu um paper dizendo assim, da natureza da firma, por que a gente faz uma empresa? Por que a gente simplesmente
não se organiza de forma livre para fazer um tênis, para fazer, entendeu, uma Coca-Cola, um ketchup, por que eu não produzo o tomate, o Paulo, entendeu, a massa, o outro coloca o açúcar, não sei o que tal, e a gente... Ele falou, olha, o jeito que a gente... o motivo pelo qual nós criamos uma empresa é diminuir o custo de transação, tá? Que são aquelas setinhas do gráfico anterior do Michael Porter, né? Os custos de transação são aquilo que faz uma empresa ficar junta, né? Então, assim, falando em português claro, por que a gente tem uma área de TI? Eu podia comprar o meu computador, botar meu software, não sei o quê, mas quando eu tenho a área de TI, eu tenho ganho de escala, eu tenho a facilidade de fazer isso, eu não preciso alocar muita parte do meu tempo para ligar meu computador, para os sistemas operacionais estarem funcionando, para o Word, para o Windows, para tudo estar funcionando. Então, assim, tem um ganho de escala. Então, o Coase falou o seguinte, olha, a gente faz uma empresa para minimizar os custos de transação, para minimizar os atritos. É esse o motivo pelo qual existe a empresa. E aqui tem a primeira grande conclusão, gente. O que a tecnologia faz? A tecnologia diminui custo de transação. Então, ela diminui a lógica na qual as empresas são constituídas. Tá? Por isso que você vê, e a gente vai ver hoje em dia, empresas que são completamente diferentes em sua natureza de empresas que a gente viu no passado, entendeu? Você pode, hoje em dia, terceirizar teu RH para uma empresa externa, você pode terceirizar tua TI para uma empresa externa. A gente vai ver isso daqui para frente. Tá? Sim. O que a gente busca, sempre buscou em investimento? Isso aqui é o Warren Buffett, né, que é o guru de todos nós que pensam em value investing. Né? Ele fala, olha, a gente sempre buscou, entendeu, um negócio com barreira entrada, ele chamava do fosso. Né? Ele falava, olha, o ideal é você ter um fosso, você ter uma barreira entrada, porque essa barreira entrada permite que esse negócio tenha um retorno acima do seu custo de capital durante bastante tempo, você é acionista durante muito tempo, se você é acionista durante muito tempo, você vai ganhar dinheiro num business que tem retorno de capital, retorno acima do seu custo de capital. O que a tecnologia faz? A tecnologia atinge diretamente esse fosso. Ela permite a entrada de novos entrantes que antigamente não conseguiam porque você tinha uma barreira entrada. Então, assim, a outra grande mensagem aqui, a tecnologia, ela é uma grande destruidora barreira entrada e a gente vai ver os exemplos daqui. Quer dizer, a tecnologia hoje em dia ela está tendo duas consequências super interessantes. Primeiro, isso aqui eu estou, para quem viu a Experts, né, isso aqui é um conceito do professor Scott Galloway, ele falou o seguinte, olha, a gente está vivendo a atomização da economia. O que é a atomização da economia? É a diminuição da escala ótima de produção. Antigamente, para você ser uma empresa de cerveja bem-sucedida, você tinha que ser a Bud, você tinha que ser a InBev, entendeu? Hoje em dia, uma microbrewery, né, uma microcervejaria, funciona super bem. Por quê? Vou dar outro exemplo, um exemplo de investimento icônico do Buffett. O Buffett tem alguns investimentos icônicos, um deles foi a Coca-Cola, que a gente vai falar daqui a pouco, o outro foi o Dollar Shave, foi a Gillette, né? E a Gillette, perguntaram para ele, falaram assim, por que você investiu na Gillette? Ele falou, olha, é fácil, cara, a gente passa Gillette no rosto mais ou menos do mesmo jeito faz 50 anos. A Gillette tem um market share estável nos Estados Unidos de 50+% faz 50 anos. Ninguém conseguiu deslocar competitivamente a Gillette. Então, poxa, ela aumenta preço todo ano entre 5% e 10%, o volume vai crescendo na margem entre 1% e 2%, mais 5%, 7% de preço, a receita cresce de 7% a 10%, o lucro dessa empresa cresce a 12%, pô, você é acionista para sempre, vai ser uma maravilha. E ele foi acionista até que a Gillette foi vendida para Procter & Gamble. Tá? O que aconteceu, ironicamente, depois da venda dele? Assim, apareceu um camarada chamado Adam Levine, né, que numa festa estava reclamando com amigos, assim, tomou 2 cervejas, estava reclamando com um amigo, dizendo o seguinte, poxa, acabei de gastar $30 num pacotinho de 5 giletes, de 5 refis de gilete. Aí o cara fez a conta e ele falou, pô, estou gastando mais de $200 por ano só em gilete. Treco caro, né? No dia seguinte, eles acordaram meio de ressaca, mas com aquela ideia na cabeça. Falei, pô, quem que faz essa gilete? Pô, essa gilete é feita por um produtor na Coreia, tá? Aí eles levantaram $11 mil, foi o que custou o vídeo deles. Fizeram um vídeo no YouTube, tá? E aí vocês vão me perdoar o francês, mas foi exatamente o que eles falaram. Eles falaram, our blades are fucking great, entendeu? E em 18 meses, eles ganharam 10 pontos percentuais de market share. Ele prometia te deixar no início do teu mês, era um contrato de fornecimento, ele fez um acordo com a FedEx, ele entregava no início do mês na tua casa,
X lâminas de barbear por R$ 9,99, então você economizava 80, 100 dólares por ano, entendeu? E ele ganhou 10 pontos de mercado nos Estados Unidos, ele foi vendido para a Unilever por 1,5 bilhões de dólares, ele tinha 18 funcionários 2 anos depois. Então, assim, antigamente você falava, pô, eu vou fazer uma empresa para brigar com a Gillette, poxa, meu amigo, se prepara para gastar bilhões de dólares. Agora o cara fez 11 mil dólares de vídeo, um contrato de fornecimento, entendeu? Então é a atomização, é a escala ótima de produção diminuindo, tá? Essa é a idade, essa é a ideia. E depois isso permite que você tenha novos entrantes, entrantes que antes você não consideraria competidores, né? Então, quando você soma 1 mais 2, você está vendo essa mudança na dinâmica competitiva que gera aquele desconforto todo no Jorge Paulo, dele se achar um dinossauro apavorado, etc., né? E a gente tem que repensar a estrutura corporativa, a gente tem que pensar, para todos nós que somos empresários, como é que a gente pensa a nossa empresa, tá? Isso não é só para a empresa, gente, isso está acontecendo a nível de várias outras grandes instituições estabelecidas. Cara, eu vou usar aqui um exemplo do Exército. Esse livro aqui é fantástico para quem, mesmo para quem não estuda história militar. Vocês estão falando aqui, pô, já é o segundo exemplo de história militar, Arthur, mas assim, esse livro ele é fantástico. O Stanley McChrystal foi comandante das forças norte-americanas no Afeganistão. E ele falava, ele desenvolveu depois, agora ele é um consultor para empresas. Depois de ter se aposentado, etc., ele falou, olha, o exército americano ele tinha um problema para brigar uma guerra não convencional, que a gente já tinha identificado no Vietnã e que a gente continuou tendo no Afeganistão, que é o seguinte, o exército norte-americano tem uma estrutura piramidal, que é o que vocês estão vendo aí. A informação vai do soldado para o cabo, para o sargento, para o tenente, capitão, major, tenente, coronel, general, até chegar lá em cima, volta do general, e quando você está... Isso era uma estrutura desenhada para brigar com o exército russo. Como a sua informação subia mais rápido que a informação do exército russo, se você tivesse uma guerra com a antiga União Soviética, você ganhava. Qual que é o problema disso? O problema é que quando você está brigando uma guerra não convencional, e o que todos nós estamos brigando hoje em dia nas nossas empresas são guerras não convencionais, com inimigos não convencionais, com inimigos que a gente pode chamar de guerrilha, né? Eles têm células atomizadas, que é exatamente o que o Vietcong fazia, que é exatamente o que o Talibã faz. Ele ataca de um lado, ataca do outro, até você chegar a informação subir na cadeia de comando, para que o general tome uma decisão, qual a reação daquela força que está lá embaixo para combater aquele ataque, o Talibã já foi embora, o Vietcong já foi embora, entendeu? Então, assim, de verdade, o que ele teve que refazer para a estrutura do exército americano dentro do Afeganistão é uma estrutura atomizada, uma estrutura onde a tomada de decisão acontecia a nível do tenente. O tenente decidia, olha, você vai para a esquerda ou para a direita e briga com esse cara ou briga com aquele cara e vai rápido, entendeu? Então, assim, o processo de tomada de decisão dentro das empresas começa a ficar atomizado também, voltando para a questão do mundo atomizado, né? Como é que a gente decide, né? Então, gente, a gente está hoje num mundo menos confortável. Se eu usar esse gráfico da esquerda, você pode definir esse gráfico da esquerda como o mundo que a Coca-Cola encontrava quando ela brigava com a Pepsi, por exemplo. Você brigava com a Pepsi, depois você brigava com a Dr. Pepper, aquelas cadeias de produção, isso aqui são as cadeias de produção do Porter, né? Tudo certinho, tudo encaixado. Agora a gente está num mundo completamente menos confortável, um mundo onde surgem competidores, onde partes da sua empresa não são da sua empresa, são terceirizadas, onde o mundo é atomizado, onde algumas empresas competem sobre várias dinâmicas. Então, assim, o que acontece hoje em dia? A gente já descobriu que o custo de novas tecnologias faz com que a barreira entre os setores fique menos clara, e a competição não vem somente dos setores que você está imaginando. Se você é a Coca-Cola, você não tem que se preocupar com a Pepsi só. Você tem que se preocupar com a Google competindo com você, com a Amazon competindo com você. A Alibaba, com toda a discussão sobre empresas de tecnologia na China, já é a maior gestora de fundo DI da China, dos fundos de money market chinês. A Amazon tem produtos de consumo. Se você entrar na Amazon e pedir para comprar uma pilha, né, a primeira coisa que vai vir vai ser a pilha Amazon por R$ 9,99, um pacote com 12 pilhas, né? Entendeu? Apple com meio de pagamento. Então, assim, hoje em dia você já tem empresas de alguns outros setores entrando em novos setores, e a gente vai ver que elas podem fazer isso, porque o grande valor de uma empresa, de uma plataforma, está na conexão com o consumidor. A gente vai ver isso daqui para frente. Tá? Gente, isso aqui foi um slide que eu tirei da Coca-Cola, tá?
que eu fui uma vez lá em Atlanta conversar com eles. Isso aqui é um slide da apresentação da Coca-Cola Ásia, né? E a única coisa que eu perguntei para eles foi justamente essa. Eu falei, cara, é um novo mundo, é uma nova dinâmica competitiva. Como é que vocês vão lidar com isso, né? Ele riu, pegou esse slide aqui, ele falou, olha só, isso aqui é a forma da Coca-Cola lidar com isso, né? O título do slide é Expect Failure. Agora, você imagina uma empresa como a Coca-Cola te mostrando um slide dizendo, olha, espere que as coisas deem errado, né? Tente e persista. Ele fala assim, olha, não tem nada que eu possa fazer, entendeu? Porque o duro aqui é que eu faço refrigerante há mais de 100 anos e a Google entende mais do meu consumidor do que eu. Por quê? Porque a gente diz para ela, eu quero um chá verde de gengibre orgânico feito, entendeu, no interior de Piracicaba, né? Então ele falou assim, olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que soltar 100 produtos todo ano, entendeu? Desses 100 produtos, 90 vão dar errado, né? 90% vão dar errado. Você não pode matar o cara que deu errado. Por quê? Porque o cara que lançou a Fanta Maracujá e não deu certo vai ser o cara que vai lançar a Fanta Morango e vai dar certo, entendeu? E você vai tentar, desses 10 produtos que dão certo, eles vão ser seu 1, 2% de crescimento para o ano que vem, tá? Então, assim, essa vai ser a nova realidade. Aí eu falei, poxa, que legal, então vocês já entenderam, já criaram um algoritmo para competir com a Amazon, né, para competir com as grandes plataformas. Ele falou, posso ser sincero com você? Eu falei, pode. Ele falou, da porta para fora. Tá? A dificuldade que a gente vai ter, e essa é outra grande lição que eu queria deixar com vocês aqui, quem sou eu para deixar alguma lição, mas assim, o que eu aprendi aqui é que metade das empresas não vai entender a mudança da porta para fora, né? E a outra metade das empresas não vai conseguir se adaptar da porta para dentro, porque ele falou, olha, eu tenho aqui 20 mil pessoas em Atlanta que foram treinadas para brigar com o Walmart por 1 centavo na latinha vermelha. Deram uma queda de braço entre, eu quero 1 centavo a mais na latinha vermelha, 1 centavo a menos na latinha vermelha, que isso significa 250 milhões de dólares de EBITDA a mais para a Coca-Cola. Agora eu vou ter que fazer esse cara, em vez de vender 1 bilhão de latinhas vermelhas, vender 50 engradados de Fanta Uva, 50 engradados de Fanta Maracujá, 50 engradados de chá orgânico com gengibre. Assim, ele falou, é muito difícil, da porta para dentro a gente vai ter uma batalha tão grande, né? Que é uma das outras lições que a gente aprendeu quando a gente começou a estudar isso, gente. Não adianta você pegar uma empresa tradicional e botar um bando de programadores e chamar isso de uma empresa de tecnologia. A estrutura organizacional, aquilo que a gente falou sobre o exército americano, não adiantava você botar a estrutura de comunicação para o exército americano state of the art, para a informação chegar de um lado para o outro. Se a decisão não chegar na mesma velocidade que a informação, você está atrasado. Então, hoje em dia, uma empresa de tecnologia ela tem um formato de tecnologia. E eu dou o exemplo do Walmart. A primeira tentativa do Walmart de e-commerce foi botar toda a área dele de e-commerce em Bentonville, no Arkansas, que é onde é a sede do Walmart, né? E brigar com a Amazon. O que aconteceu? Todas as outras áreas matavam as iniciativas da área de e-commerce do Walmart. Por quê? Porque a área de logística não gostava daquilo, a área de vendas não gostava daquilo, a área de compras não gostava daquilo, porque aquilo não era o jeito do Walmart de fazer as coisas. O que o Walmart teve que fazer? Tirar a área de tecnologia dele de Bentonville, mandar a área de tecnologia dele para Nova York, deixar separado, e aí ele conseguiu desenvolver uma plataforma de e-commerce que utiliza as vantagens competitivas que ele tem, logística, etc., que é omnichannel e que consegue brigar com a Amazon e que não é sufocada pelas outras áreas que têm o seu jeito de fazer as coisas. Então, às vezes, você tem que mudar a estrutura corporativa, muitas vezes, da sua empresa, para refletir a nova realidade de como você incorpora a tecnologia. Tá? Aqui uma provocação, gente. O Darwin investiria na Apple ou na Amazon? E a vantagem de você falar sobre uma pessoa que já morreu faz mais de 100 anos é que a chance de você ser contradito por ela mesma é muito baixa, né? Então, assim, mas eu acho que de verdade, gente, voltando ao que o Darwin falava, ele falava, olha, gente, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, é o mais adaptável, né? E aí eu pego um trecho do Andrew McAfee e do Eric Brynjolfsson, que ele fala, olha, entre as empresas de sucesso está havendo uma mudança muito importante. A gente está diminuindo o foco em projeção de longo prazo e aposta agora, e a gente está aumentando a quantidade de apostas de curto prazo. É como se eu dissesse para vocês agora, inovação virou um processo darwinista de tentativa e erro. Ele falou assim, poxa, a Apple era aquela empresa religiosa na qual você teve um líder que viu o futuro.
entendeu? Que ele falou, olha, isso aqui não pode ter nenhum botão e a gente vai fazer isso aqui ser, entendeu? Um produto de consumo super desejado. A Amazon não. A Amazon, você chega na Amazon, é super interessante. Você chega na Amazon e fala assim, me diz teu plano de 5 anos. Ele ri, ele fala, não tem plano de 5 anos. Você fala assim, como é que você toca uma empresa de $1 trilhão sem ter um plano de negócio de 5 anos? Ele fala assim, é fácil. A gente tenta 1000 coisas que você não vê, as que dão certo a gente reforça com capital e gente, as que dão errado a gente mata rápido. A Amazon nunca teve um business plan de fazer um negócio de computação em nuvem, o AWS, que hoje é o negócio que mais cresce e que tem mais margem dentro da Amazon, né? O que aconteceu foi que ele criou um negócio que para ele funcionava, que ele precisava para o e-commerce dele. Aí o pessoal do marketplace dele falou, olha, eu preciso de espaço em servidor, eu preciso... Ele falou, olha, eu te alugo um pedaço do meu, não tem problema, está sobrando aqui. E aquilo foi dando certo, ele foi tendo margem, foi crescendo. A maioria das pessoas aqui não lembra, mas a Amazon, ela tentou fazer um smartphone, o Fire. Deu errado, em um ano e meio eles mataram essa iniciativa. Então, assim, o mundo hoje em dia, a inovação hoje em dia, ela é pensada não mais como aquele líder que viu a luz e criou uma coisa nova, mas como um processo orgânico de tentativa e erro em várias empresas, e essas empresas estão hoje em dia se sobressaindo. Tá? Então, o termo da moda aqui é disruption, né? Para todo mundo aqui que é empresário. Isso aqui é uma frase do Jack Welch, o legendário CEO da GE, né? Que ele fala, olha, se a velocidade de mudança do lado de fora da sua empresa é mais rápida do que a velocidade de mudança do lado de dentro, o fim está próximo. Tá? E eu vou mostrar para vocês que a velocidade de mudança está acelerando. Isso aqui é a velocidade de adoção de várias tecnologias. Quanto tempo várias tecnologias levaram para atingir 50 milhões de usuários? Né? Então, o telefone levou 75 anos, outra época, o rádio levou 38 anos, o Facebook 2 anos, né? o iPhone 1 ano. Para quem tem filho, um negocinho chamado Angry Birds, né? Levou 35 dias para atingir 50 milhões de usuários. Cara. Agora, pensa isso, o Angry Birds ele foi programado durante 2 ou 3 fins de semana por programadores na Escandinávia, né? E em 35 dias você criou uma marca de alcance global com 50 milhões de usuários, que hoje em dia já virou filme, já virou produto de consumo. Tá? Então, assim, a velocidade de mudança, imagina quanto tempo, quanto capital a Coca-Cola não teve que gastar para chegar a 50 milhões de usuários. Você tem que primeiro inventar a fórmula, segundo fazer uma fábrica, terceiro investir em logística, entendeu? O mundo mudou, a velocidade de mudança está acelerando, entendeu? Incrivelmente. O que está por trás disso é a boa e velha microeconomia. O custo está caindo muito rápido, e com o custo caindo muito rápido, a gente inova e a gente usa cada vez mais de novas tecnologias. Quando você vê o custo, o ganho de produtividade do motor a vapor, ele mais ou menos tinha um ganho de 1% ao ano, né? Entendeu? Quando você pega o custo por unidade de processamento, lei de Moore, né, quanto que a gente usa de informação, né, ele cai alguma coisa, entendeu? Perto de 25%, 30% ao ano, entendeu? Você olha por isso, em 30 anos o custo de uma unidade de processamento caiu 99,99%. A gente tem hoje em dia nos nossos bolsos mais capacidade de processamento que a NASA tinha quando ela lançou o Apollo 11 em todos aqueles computadores. Né? Isso aqui é uma parte interessante do livro da Carlota Pérez, que ela fala, olha, toda tecnologia tem vários ciclos, tá? E a gente tem que entender, como investidor, em que momento a gente está. Eu vou passar isso aqui rápido, depois a gente entra em mais detalhes sobre isso, senão não vai dar tempo da gente terminar. Tá? Então, assim, o que eu queria que vocês lembrassem a nível micro? Que a velocidade de mudança está acelerando, que os impactos hoje em dia são sentidos mesmo em setores que eram considerados seguros, tá? Deixa eu voltar aqui, gente. Mesmo em empresas que você acha que você não tem risco tecnológico, você tem um risco tecnológico. Vou dar um exemplo muito claro. Estou fazendo essa live com vocês aqui no prédio do escritório da XP. A gente acabou de devolver uma série de andares. Então, o ativo imobiliário é um ativo que eu achava que não tinha risco tecnológico. Agora, com XP Anywhere, a gente precisa de menos escritório. Então, assim, um ativo imobiliário AAA vale um pouco menos. Essa é a verdade. O retorno para os ganhadores, a gente vai ver que é um mercado de winner takes all. E a nível de portfólio, isso aqui é super importante, gente. O que quer que você faça, escolher o ganhador é ótimo, investir na nova Apple, na nova Google é ótimo, mas, por favor, não escolhe os perdedores.
não investe nos perdedores, não interessa o valuation, não investe numa empresa que faz carroça ou empresa que faz máquina de escrever, porque elas vão deixar de existir, e vão deixar de existir muito rápido. É só você ver o que aconteceu com a Blockbuster, com a Netflix. A Blockbuster foi de ter 2.200 lojas para deixar de existir em 2 anos e meio. Né? Então, o que é uma plataforma? O que está por trás disso tudo para ir fechando? Uma plataforma, segundo o Andrew McAfee e o Eric Brynjolfsson, é um ambiente digital caracterizado por custo marginal baixo, né, e custo de distribuição próximo de zero e efeito de rede. Tá? O que isso quer dizer? Português claro. Gente, tem um novo intermediário entre o produtor e o consumidor. E esse novo intermediário, para o Paulo que dá aula, tem essa forma, a curva de custo dele, a curva de oferta. Uma vez que você fez toda a programação, né, depois conectar uma pessoa mais ao Google custa zero. Fazer uma cópia do Windows custa zero, entendeu? Fazer um post adicional no Instagram custa zero. Conectar uma pessoa mais no Facebook custa zero. Né? Então, o que isso faz? Isso faz com que, poxa, o custo marginal dessas empresas seja essencialmente zero. E você junta isso com o que a gente chama de efeito de rede, que é quanto mais um bem é utilizado, mais poderoso ele fica, e isso a parte importante, gente. Quanto mais você usa seu tênis, pior ele fica. Quanto mais gente está conectado no Waze, mais precisa a resposta de quanto tempo de viagem você vai levar, vai ficar. Então, assim, você tem efeito de rede. Efeito de rede é como se fosse ganho de escala 10ª potência. Quando você junta essas duas coisas, você dá o surgimento ao que a gente chama de oligopólio natural, e essa é a discussão que a gente está tendo nos Estados Unidos hoje em dia, como regular esses grandes oligopólios. Tá? Não é? Dá para ver isso? Dá para ver claramente. Quando você pensa na história de inovação, a história era sempre assim, o líder vinha com inovação, o segundo copiava. O líder vinha, o segundo copiava. O que está havendo hoje em dia é que a diferencial de produtividade entre as firmas está abrindo e não está fechando mais. O segundo não está conseguindo copiar. Por que o segundo não está conseguindo, tanto na indústria quanto no setor de serviços, chegar nesse padrão histórico de, olha, o líder lançou, eu copio, o líder lançou, eu copio. Por quê? Porque você tem essa curva de custo marginal dessa forma, você tem efeito de escala, você está no mercado de winner takes all, que é o que a Goldman hoje em dia chama de the superstar economy, né? Os líderes são cada vez mais líderes, né? Então, o que são plataformas? Isso aí são os exemplos simples de plataforma, todo mundo já conhece, mas tem muitos outros. Qual que é a fórmula de sucesso? Isso aí é um filtro para você usar nas empresas que você está investindo. Né? Perguntaram por uma vez para o JP Getty, que era a maior fortuna dos Estados Unidos na virada da década de 50 para a década de 60, qual era a fórmula de sucesso? Ele falou, olha, é fácil. Acorda cedo, né? Trabalha duro, encontra petróleo. Ele falou, olha, gente, fácil. Agora, a nova fórmula de sucesso é, poxa, acorda cedo, trabalha duro, acumule e analise dados. Gente, todas essas empresas que a gente falou têm uma coisa em comum e a gente vai ver daqui para frente. Dados são um novo petróleo. É o input a partir do qual a gente cria atividade econômica. Né? Então, assim, empresas de capital intelectual é o que são o clube, hoje em dia, o clube do trilhão. Tá? Eu vou pular essa parte, que eu já estou passando um pouco do meu tempo, só para mostrar que essas plataformas já são muito grandes. Né? Nos Estados Unidos, metade das pessoas vai à igreja, 60% possui Amazon Prime. Né? Então, assim, hoje em dia, Amazon Prime já é a instituição mais, entendeu? Que está em mais domicílios norte-americanos do que a própria igreja ou do que a própria linha de telefone fixa, que já virou um negócio meio antigo. Eu vou pular essa parte também, depois a gente vê. Isso aqui é importante. A gente mudou o processo de criação de riqueza. Tá? Vamos pensar em dois tipos de bem, um bem físico e um bem intelectual. Um bem físico, você precisa fazer uma fábrica, né? Maior necessidade ativa de investimento. Você tem a curva de custo de produção e se você quiser dobrar a sua produção, você precisa fazer outra fábrica. Né? Então você tem estruturas de mercados menos concentradas. Né? Por quê? Porque fazer fábrica custa caro. Né? Então, se fazer fábrica custa caro, você normalmente tem um retorno sobre capital empregado mais baixo. Né? O que tem um bem intelectual? Você não precisa fazer investimento em ativo físico, você não precisa de fábrica nenhuma, você precisa só de uma ideia. Você tem um custo de produção próximo de zero e você tem efeito de rede. O que isso significa? Que você tem um retorno de capital super alto. Quer dizer, a gente vai para um mundo, quando a gente olhava, isso aqui é um mundo no eixo no qual você tem excesso de retorno e no outro você tem o tempo.
esse era o mundo do Warren Buffett. Você tem excesso de retorno, mas não é um retorno super alto durante um tempão. Era o mundo da Gillette, o mundo da Coca-Cola. O que a gente tem hoje em dia no mundo digital é isso aqui. Um excesso de retorno muito alto. Durante quanto tempo? A gente não sabe. A gente não sabe qual... O ponto onde o excesso de retorno vai para zero, eles chamam de competitive advantage period, né? Qual é o período de vantagem competitiva de uma plataforma digital? A gente não sabe, a gente não viu nenhuma delas até agora dar errado. Então, assim, a gente sabe que tecnologia, o grande risco são os novos entrantes e são novas tecnologias, mas quem foi que deslocou a Google por enquanto? Por enquanto a gente não viu, né? Isso faz com que, para quem a gente vivia naquele mundo de, olha, eu compro o S&P, ou uma empresa do S&P, ela durava 67 anos no índice, hoje em dia uma empresa fica somente 15 anos no S&P, né? Listada durante 15 anos, ou ela quebra ou ela é adquirida, no S&P, e esse é um dado super interessante. Tá? Aqui eu mostro para vocês que a gente remunera capital intelectual. Tá? Isso aqui é a margem da empresa pela quantidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento que ela faz. Então, você vê que as empresas que mais fazem investimento em pesquisa e desenvolvimento são as empresas que têm mais margem. Isso é relativamente simples de entender. Tá? Então, gente, as conclusões aqui para terminar, e dar mais tempo para o Faveri, a velocidade de mudança está acelerando, as barreiras às entradas estão sendo removidas rapidamente, uma parcela significativa dos negócios no qual a gente investe será disrupted. A pergunta é se você vai disrupt o seu próprio negócio ou se você vai perder o negócio para um competidor. Tá? E você tem risco tecnológico no seu portfólio. Se você sabe disso ou não é outra pergunta. Né? Então, evitar os perdedores é tão importante quanto escolher os ganhadores. E a segunda conclusão, né, estamos vendo um novo modelo de negócio que ameaça a forma de competir, não adianta mais a gente achar que a gente estava naquele nosso mundo tranquilo de competição, né? As plataformas têm essas características, você precisa, hoje em dia, julgar uma empresa pela capacidade que ela tem de acumular, analisar e usar dados de forma produtiva, e esse custo marginal mais efeito de rede dá o surgimento do oligopólio natural, e o oligopólio é bom para ganhar dinheiro, gente, isso aí é inegável, tá? E eu termino com a frase do Churchill, né? Para variar, ele estava certo, né? Os impérios do futuro são os impérios das ideias, né? Quer dizer, isso ele já falava na década de 40, né? Então, assim, para quem é fã do Churchill, mais um motivo para continuar fã dele. E aqui, gente, eu paro, desculpa, eu me alonguei um pouco aqui, mas eu paro aqui e passo para o Faveri. Obrigado, Bom, Arthur. Arthur. Aqui está o Faveri, beleza. Tudo bom, Paulo? Eu não estava vendo tua imagem. Nesse mundo moderno, a gente tem problemas tecnológicos. Mas, vou passar aqui a apresentação. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, perfeito. Vai lá. Vou passar um pouco a apresentação aqui, falar um pouquinho do mês passado. Agora foi. Entrou, né? Então, o mês passado, acho que foi um mês super importante em termos de dados econômicos. A gente teve vários dados super importantes que foram divulgados, e também a gente teve o principal evento, pelo menos do que a gente esperava, né, recentemente, do discurso do presidente do Banco Central americano, em Jackson Hole. E acho que se eu pudesse destacar três dados econômicos que chamaram um pouco mais atenção, acho que a inflação do consumidor ela avançou 0,5% mês contra mês, em agosto contra julho. No acumulado de 12 meses, ela atingiu 5,4%, que é o maior patamar desde 2008. Apesar disso, um pouquinho abaixo ainda do que até a gente mesmo estava esperando. As vendas no varejo elas caíram cerca de 1% mês contra mês. E aí tem toda uma discussão de qual é o impacto, principalmente da variante Delta, e da falta de produtos na cadeia, né, na cadeia de produção. Isso também tem impactado venda. E no final do mês também saiu um dado um pouquinho abaixo do esperado, que foi o dado de emprego. A gente gerou aqui nos Estados Unidos cerca de 235 mil vagas de emprego no mês passado. Isso também foi abaixo do esperado. E aqui tem toda uma discussão se isso é reflexo de uma economia que está desacelerando, ou até mesmo do efeito dessa injeção de liquidez que o governo instaurou, né, desde o início da crise, principalmente com os cheques para a população americana, e muita gente recebendo mais do governo do que receberia se estivesse trabalhando. Esses cheques terminaram agora,
Então, nos próximos meses, a gente deve ter uma normalização dessa cadeia de empregos. Com relação ao discurso do Banco Central americano, acho que não teve grandes novidades, e agora o mercado acredita que o Banco Central deve anunciar, já na reunião de novembro, provavelmente, o que seria o início desse programa de retirada dos estímulos a partir do ano que vem, né? Lembrando que a gente hoje tem um programa de cerca de 120 bilhões de dólares por mês. Com relação às taxas de juros, a gente não teve grandes alterações, como vocês podem ver no gráfico da esquerda, né? A gente teve uma pequena elevação da curva. A taxa de juros de 10 anos do Tesouro Americano, ela começou o mês em 1,22, durante o mês ela bateu 1,38, mas ela fechou o mês em 1,31. Acho que o grande destaque aqui dos índices de renda fixa foi o índice de mercados emergentes, né, com destaque, e o negativo, obviamente, com essa elevação da taxa de juros, investment grade, com prazo de vencimento médio aí de 7 anos, foi a pior performance no mês. Olhando as bolsas globais, no mês passado, bastante destaque para algumas bolsas de países emergentes, como Índia, Chile, México, Colômbia também em destaque, e no ano o destaque continua sendo também algumas bolsas emergentes, né, como Índia e Taiwan, mas Estados Unidos, Nasdaq, também com uma performance bastante positiva com relação às bolsas globais. Com relação aos setores, no mês passado acho que foi o primeiro setor que todo mês a gente vem conversando, né, rotação, desrotação, a volta, agora setores mais cíclicos, agora setores mais atrelados a crescimento. Mês passado foi um mês que a gente não conseguiu observar exatamente de uma forma clara esse movimento de rotação. A realidade é que no ano, o setor imobiliário, financeiro, de comunicações e de energia durante um bom tempo no ano foi a principal performance no ano, foram os setores que estão performando melhor, com destaque negativo, não negativo, mas com uma performance abaixo do S&P, o setor de bens de consumo e de utilidade pública aqui nos Estados Unidos. Quando a gente olha as nossas carteiras, no mês passado a gente não fez nenhuma alteração. Então, lembrando a todos que a gente tem 4 tipos de perfis aqui que a gente divulga, né, que é o resultado da nossa visão do comitê. A gente tem um perfil conservador, um perfil moderado que a gente chama Brazilian Tilt. Muitos dos nossos clientes gostam de ter uma parcela, apesar da discussão de diversificação e etc., gostam de ter uma parcela em títulos de dívida de empresas brasileiras, então a gente tem um perfil com essa exposição, e um perfil mais agressivo. Olhando mais o perfil moderado, que é o segundo perfil, a gente tem o nosso fundo, que se chama XP Global Strategies, que eu vou passar um pouquinho mais para você adiante. Mas, em linhas gerais, a gente manteve a nossa posição de caixa de cerca de 10%, uma posição de caixa acima da média histórica que a gente tem carregado nos nossos portfólios. Na parte de renda fixa, a gente tem um portfólio bastante conservador, como a gente vai olhar, mesmo nas estratégias de mercados emergentes e de high yield, a gente tem um prazo de vencimento bastante curto. E na parte de renda variável, a gente tem um portfólio bastante diversificado em classes de ativos, em regiões geográficas, em estratégias, em setores. E, para complementar todo esse portfólio, a gente tem os nossos investimentos que a gente chama de alternativos. Grande parte deles são alternativos líquidos, e hoje a gente tem investimento em fundo de tendências, um fundo de eventos corporativos, um fundo de prêmio de risco e um fundo imobiliário. Com mais detalhes sobre o fundo, né, hoje o XP Global Strategies ele tem uma exposição geográfica maior nas Américas, com destaque para a América do Norte, 69%, seguido de Europa, 20%. Em termos de países, quase 70% também de exposição aos Estados Unidos, seguido de China, 7%, Reino Unido, 5,5%. E aqui do lado direito, a gente tem as estratégias que a gente utiliza, que estão em linha com o gráfico do slide anterior que eu mostrei para vocês. Entrando um pouco mais no detalhe do nosso portfólio, esse aqui é o nosso portfólio de renda fixa. Hoje, como a gente comentou, temos 40% do portfólio em renda fixa. E esse é um portfólio, como vocês podem ver na tabelinha do lado direito, um portfólio bastante conservador. A gente mantém um prazo de vencimento aí cerca de 2 anos e meio,
que é algo bastante, nesse sentido, acabou nos ajudando bastante nesse ano, lembrando que a taxa de juros de 10 anos, ela virou o ano perto de 0,90 e agora está 1,30 mais ou menos, né, como eu comentei, e esse movimento acabou sendo bastante prejudicial, principalmente para aqueles portfólios que têm um prazo de vencimento mais longo, que são mais sensíveis a essas variações das taxas de juros. Então, a gente conseguiu proteger bastante o nosso portfólio e mesmo nas nossas estratégias de mercados emergentes e de high yield, como eu comentei, a gente também tem um portfólio muito curto. Com destaque também para a nossa exposição de juros pós-fixados, que é muito reflexo dessa nossa visão com relação à inflação e ao momento atual do ciclo e o que pode acontecer com a curva de juros. Essa é uma exposição que pode se beneficiar bastante nesse sentido. Com relação ao nosso portfólio de renda variável, como vocês podem ver, ele é um portfólio bastante também diversificado em termos de exposição setorial. Os setores mais cíclicos representam cerca de 1/3 do nosso portfólio e os setores mais defensivos, cerca de 26%. Em termos de estilo, a gente ainda tem um viés maior ainda para crescimento, cerca de 40% do nosso portfólio com um perfil de estilo em crescimento e o restante distribuído no que a gente chama de valor e o core, que pode ser uma combinação dos dois nesse sentido. Por fim, falar um pouco de performance. No mês passado, a gente teve uma performance ligeiramente negativa, a gente fechou o mês na classe B, e a diferença da classe B para a classe A é o mínimo de investimentos, né? A classe A ela tem um mínimo de $100 mil de investimentos e a classe B tem um mínimo de $1 milhão de investimento. A gente está com uma performance de cerca de 4% líquido de taxas no final do mês passado. Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, e agora a gente aproveita esses últimos minutos para responder um pouco as eventuais perguntas que vocês possam ter. Obrigado, Faveri. Deixa eu começar assim, só provocando aqui um pouco o Arthur. Eu tenho um lote aqui de GM diz quer comprar ou não? E a segunda pergunta é, e Tesla? Como é que se destrincha a Tesla, que é uma GM com uma software company? Boa pergunta. Não quero comprar GM. Nada contra, assim, mas não quero, assim. E isso não significa necessariamente que você tem que comprar Tesla, tá? Assim, essa é a parte interessante, né? Identificar ganhadores nesses setores é super difícil. Assim, a indústria automobilística tá longe de estar claro para mim que você tem efeito de rede, por exemplo, né? Então, mas assim, entre GM e Tesla. Agora, poxa, a gente precisa escolher um dos dois, pô, eu compro a Google, entendeu? Assim, então, um pouco diferente. Gente, deixa eu só responder uma pergunta que ainda não foi feita aqui, mas que vocês devem estar, assim, primeiro, desculpa por ter demorado tanto assim, essa apresentação ela é desenhada para ser feita mais em 1h30 do que nesses 40 minutos aqui, mas é que a gente queria muito discutir com vocês a forma da gente pensar a tecnologia. Mas a gente também tem que falar de Brasil. Eu não queria entrar muito na discussão de Brasil, e eu queria deixar a discussão de Brasil para o próximo GAAC, porque os eventos da semana passada estão muito recentes ainda, eu acho que é muito cedo ainda para a gente saber quais são as consequências que vão ter. Mas o que está acontecendo é que o Brasil está passando por um choque de custo de capital clássico. A taxa de juros está subindo, entendeu? De forma quase que exponencial desde junho, julho desse ano. Qual é a fonte desse choque de custo de capital clássico? Gente, duas coisas. O que aconteceu desde junho, julho do ano passado, desse ano? Primeiro, você começou a ter um ataque mais contínuo e ideias cada vez mais, que todo dia a gente abria o jornal e tinha uma ideia sobre enfraquecer um pouco a ideia da estabilidade fiscal, que é uma das grandes âncoras de todo o processo de desenvolvimento brasileiro. Lembra, a gente tem uma dívida PIB alta, então, assim, toda vez que algum deputado, que alguém do governo
fala em enfraquecer a estabilidade fiscal, aumenta o prêmio de risco que o mercado demanda para comprar os títulos do governo, ou seja, a taxa de juros sobe, né? Então, assim, a gente passou desde julho, a gente foi pródigo, não tinha um dia que você não abriu o jornal que tinha uma notícia, entendeu? Criativa sobre como furar o teto, né? Aí veio o dia do meteoro, que é o dia que o ministro Paulo Guedes falou, né? Que o Supremo forçou, né? Que a gente reconhecesse dentro do orçamento 40 bi a mais de precatórios, né? Não cabe no teto. Aí entra dentro disso uma tentativa de solução via CNJ, que, olha, a gente vai reconhecer esses 40 bi a mais, mas a gente vai pagar em suaves prestações de 10 anos, e aí a gente, em vez de botar 40 bi que fura o teto, a gente põe 4 bi ao ano, isso cabe dentro do orçamento, e isso estava se encaminhando nessa direção, e aí vem a briga entre os poderes. De novo, eu não estou aqui emitindo nenhum julgamento político, que fique muito claro, a gente já foi muito criticado assim, para dizer que você está de um lado ou está do outro. Eu não estou de lado nenhum, eu estou do lado de, entendeu, defender os investidores da XP, dos nossos portfólios. Então, assim, aí quando você vem a briga institucional entre o executivo e o judiciário, você fala assim, poxa, então a probabilidade da gente ter uma solução melhor para os precatórios piorou, logo, entendeu, a estabilidade fiscal, a perspectiva de estabilidade fiscal futura piorou. Não acho que esse seja o caso, gente. Eu acho que, no final das contas, a gente vai ter, entendeu, um processo de acalmar um pouco, mas o que a gente está vivendo hoje é claramente um aumento da incerteza, entendeu? Um aumento da incerteza quando você tem poderes estabelecidos da União brigando, e aí o mercado fala, olha, aumentou o risco, eu tenho que aumentar o prêmio de risco, sobe a taxa de juros. Enquanto o processo de subida de taxa de juros não parar, os ativos brasileiros vão continuar, entendeu, instáveis, porque é um choque clássico de custo de capital. Desculpa, assim, e a gente vai desenvolver mais esse tema nos próximos GACs. Arthur e Paulo, só corrigir uma gafe que eu cometi. O fundo caiu 0,4 em julho. Em agosto, a gente subiu 0,9. Então, eu acabei passando o resultado de julho ali, e não de agosto. Mas a performance, até o final do mês de agosto, na classe B, a gente estava com 4% positivo líquido de taxas no nosso fundo, no XP Global Strategies. Então, só para corrigir, peço desculpas. Deixa eu pegar aqui umas perguntas aqui. Uma é do Manuel sobre commodities. A impressão que eu tenho é assim, que uma característica de commodities é que você tem que ter investimentos de longo prazo, tem um custo fixo muito elevado e a tua produção de hoje ela está dada por decisões que foram tomadas há 5, 10 anos atrás, e isso gera uma característica altamente inelástica, especialmente do que tem respeito a metais. Então, por isso que eu acho que no curto prazo, e curto prazo seriam que os próximos 12 meses, 18 meses, eu acho que especialmente na medida que a economia global se recupera, e não confunda menor ritmo de crescimento com crescimento baixo. Ele ainda está acima do crescimento do PIB potencial da economia mundial, e a demanda vai continuar se recuperando. Então, eu acho que você vai continuar tendo um problema de falta de abastecimento de metais. Em segundo grau, também, eu acho que energia, eu vejo mais para estável, ligeiramente bullish, mas eu estou mais bullish no que são metais industriais, especialmente cobre e alumínio. E a pergunta também é cobre agrícolas. Agrícolas têm uma mistura de clima, demanda e disrupções que também torna, eu acho, o cenário favorável para commodities agrícolas também. E outra pergunta do Regirano sobre o dólar e como é que fica o dólar nesse cenário. Eu diria que mesmo num cenário em que você tem uma pequena estipada da curva de juros americana, eu acho que pode ter, não sei se para 1,50, 1,60, mas eu diria que o 10-year e o 30-year nos próximos 6 a 12 meses devem ter uma ligeira subida. Mesmo nesse cenário de subida da yield curve americana, eu acho que o dólar estaria com uma tendência para baixo quanto os principais crosses. Ou seja, eu viria um bearish dollar view, por exemplo, com relação ao euro, que vai estar uma posição cíclica relativa mais favorável, e outras moedas importantes também.
Deixa eu pegar aqui a frase do Marcos, que ele pergunta o que a gente acha da frase de perenidade das empresas. Marcos, eu acho que eu não acredito mais nisso, tá? Eu acredito que empresas ainda têm barreiras à entrada, eu acredito que ainda existe isso, mas a gente tem cada vez mais dificuldade de atribuir o valor de perpetuidade da empresa. Lembra? Como é que a gente faz o valuation de uma empresa? Você faz o valuation dos primeiros anos de fluxo de caixa e depois você assume um valor de perpetuidade, tá? Qual que é o valor de perpetuidade de uma empresa, dado que o padrão de tecnologia está mudando? Não sei, entendeu? Assim, então, a frase perenidade das empresas, você tinha o Andy Grove, que era o CEO da Intel, que ele falava só os paranoicos sobrevivem. Eu acho que a gente está nesse mundo onde a gente tem que ter uma paranoia em relação à mudança, entendeu? Tecnológica impactando a forma da gente competir. Infelizmente, é um mundo menos confortável para todos nós empresários. Ponto. Né? Você quer falar? Tem bastante pergunta de China, né? Você quer comentar algum? Então, vamos lá, gente. A China, eu acho que o cenário continua exatamente igual àquele que a gente descreveu no GAC passado. Ou seja, regra número 1, nunca esqueça que quem manda ali é o Partido Comunista Chinês. Entendeu? Se você estiver desalinhado com os objetivos do Partido Comunista Chinês, da sociedade harmônica, e na sociedade harmônica tem 3 elementos essenciais, que são saúde, educação e habitação. Se você está desalinhado com isso, você está mais difícil, você está numa situação mais complicada. Tem a parte de crédito, que a gente já tinha também falado um pouco na primeira apresentação de China. A China está tendo que lidar com uma micro bolha de crédito, que era aquela coisa, eles criaram um mercado de crédito, mas eles não deixavam ninguém defaultar, e como eles não deixavam ninguém defaultar, algumas empresas tomaram risco demais, achando que tinha uma garantia implícita do governo. O governo falou, poxa, se isso acontecer, as empresas vão cada vez mais se endividar, você cria o problema de moral hazard. Então, acho que vai ter agora, a partir de agora, risco de crédito na China, sim, esse risco de crédito vai existir. Eu só vou lembrar uma coisa para quem está olhando os dados de China, tá? Existe uma semelhança histórica com 2008. O que eu quero dizer? Eu acho que eu falei isso no GAC passado. Beijing é a primeira cidade que vai ser a sede das Olimpíadas de verão e de inverno, tá? O que eles fizeram antes das Olimpíadas de verão em Beijing? Para quem já foi a Beijing, você tem um anel ao redor de Beijing, onde você tem várias estruturas de alto forno, produção de aço, produção de alumínio, que são altamente poluidoras. O que eles fizeram antes das Olimpíadas de verão? Turma, fecha esses alto fornos aí. Para quem já foi a Beijing, você sabe que o céu é quase sempre cinza, né? Então, assim, por quê? Porque a gente quer nas Olimpíadas céu azul. A gente não quer um camarada correndo 42 quilômetros numa maratona, entendeu? Com ar de qualidade, entendeu? Questionável. Para as Olimpíadas de Inverno está acontecendo exatamente a mesma coisa, tá? Então, o anel produtor de metais ao redor de Beijing, por isso que o minério de ferro caiu tanto, e por isso que, por exemplo, quando o Paulo fala de commodities, você tem minério de ferro caiu, mas, por outro lado, o cobre está mais ou menos no meio do caminho, zinco, alumínio e níquel estão em all-time high. Então, assim, você fala assim, poxa, o consumo continua elevado, entendeu? Só aquilo que estava ao redor de Beijing tem uma certa preocupação do governo de, poxa, de ter uma Olimpíada de Inverno agora, que vai ser no início do ano que vem, com um ar relativamente mais limpo. Parece tolo, assim, eu sei que parece uma explicação tola, mas aconteceu da primeira vez e está acontecendo de novo. Então, assim, isso desacelera a produção industrial, desacelera uma série de coisas. Deixa eu pegar aqui uma pergunta sobre, bom, será que tudo que está acontecendo no mercado, valuations, é tudo devido ao excesso de liquidez? Eu acho que não é tão simples assim. Eu acho que a gente teve uma recuperação extremamente importante. Eu acho que se a gente volta e pensa a nossa cabeça em março e abril do ano passado, eu não anteciparia que nós tivéssemos num grau de reabertura numa vida que não se normalizou, mas eu acho que você tem um certo grau de volta às suas atividades que eu não imaginava que a gente teria disponível. Eu achava que, primeiro, que teria sido uma recessão
muito mais longa, muito mais profunda, inclusive com risco de comprometer o setor financeiro, que nunca aconteceu. Então, com o benefício do conhecimento na segunda-feira, eu acho que a gente está num cenário que é muito melhor do que o que poderia ter ocorrido, dado a gravidade da pandemia e dado 6 meses você ter uma vacina tecnologicamente revolucionária disponível. Eu acho que é quase que um milagre. Então, não é só excesso de liquidez, eu acho que teve uma mudança muito importante na parte de setor real. Eu acho que houve grandes acertos no exagero, na dimensão e no arrojo dos programas de intervenção fiscal e monetário, que compensaram para a gigantesca queda da demanda privada, e eles conseguiram compensar, e com isso evitou um desastre macroeconômico muito mais profundo. Então, it's much more than just liquidity. Agora, dado que hoje a gente já está num mundo de recuperação, então, quando você olha a maneira como eu comecei a apresentação sobre uma série de coisas que podem ser obstáculos na estrada e que poderiam ser prejudiciais para o comportamento do mercado, como, por exemplo, o início da normalização de política monetária, um pacote tributário nos Estados Unidos, a desaceleração da economia na China, global, intervenção regulatória na China, são fatores negativos, mas, de fato, aí a liquidez entra em jogo, ou seja, só na margem a injeção adicional, não é o estoque que já foi injetado, mas o novo que está entrando é da ordem, somando Fed e ECB, de 2,6 trilhões, e se você soma mais as recompras de ações, dado que as empresas compraram, acumularam mais caixa através de emissão de dívida muito barata, você pode ter recompras da ordem de 700 bilhões de dólares de ações. Isso te dá aproximadamente 3,1 a 3,3 trilhões de dólares, que, em termos de demanda-fluxo, é equivalente a todo o estoque de assets under management de todos os hedge funds globais. Então, aí te dá a ordem de grandeza dessa demanda na margem adicional, que, de fato, você precisa ter realmente uma conjugação de muitas forças negativas, e normalmente é o que acontece. Mas, para mim, o grande risco de médio e longo prazo do mercado, obviamente, pelo lado daquilo que a gente não controla, seria algo imprevisto sobre a dinâmica do vírus, que eu acho que hoje é pouco provável, mas, historicamente, o grande erro é humano, e o grande erro é de política econômica e é de política monetária. Quando você olha as grandes recessões, são erros ou barberagens monetárias ou fiscais, ou ambas juntas. Então, é muito importante esse acerto, essa sintonia fina que o Fed especialmente tem que fazer, e o ECB também, na medida que, se ele se atrasa muito, vem inflação e ele tem que redobrar a freada e leva a economia numa recessão, e se ele espera demais, você vai ter muita inflação. Então, quer dizer, esse ajuste de quando ele vai aterrissar é uma decisão muito importante, que vai definir se a gente consegue manter o mercado nos níveis atuais e com crescimento na margem compatível com o lucro crescendo. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, que é uma pergunta muito boa, que ele fala: se a perenidade das empresas está em risco, o mesmo ocorre com países, mercados e índices, seria mais fácil calcular a perpetuidade do S&P ou do Nasdaq? Olha, ótima pergunta. Quando a gente falou na apresentação de tecnologia e macro, a gente falou uma coisa: um dos grandes riscos para os países é você não ser capaz de absorver aquela tecnologia e de você ficar para trás. Assim, no Brasil está dentro dessa categoria de, poxa, sua mão de obra não consegue absorver a tecnologia. Hoje em dia a gente lida muito mais com bens digitais, com coisas que são, entendeu, não tangíveis. E se você não tiver uma mão de obra que seja capaz de interagir em grupo e absorver bens digitais e absorver conhecimento digital, pode ser que você fique para trás como país mesmo, de verdade. Assim, essa é uma ótima pergunta. Assim, e se você me perguntar, poxa, qual que é o maior risco para uma série de países, não é só para o Brasil, é justamente isso. Olha, os países da fronteira engataram uma quinta marcha tecnológica e a gente fica para trás. Né? Então, assim, a gente, digo, os países que não conseguirem gerar uma mão de obra
que seja capaz de absorver isso. Então, assim, concordo 100% com você. O que vale para uma empresa hoje vale para um país. E aí eu já emendo numa outra pergunta que também é muito boa. Se ele fala assim, se os custos marginais, o Fernando, tende a zero, eles são um fator que dificulta realizar o valuation e o valor da perpetuidade. Aí tem duas partes, Fernando. É mais fácil estimar os fluxos de caixa de curto prazo, porque quando o custo marginal vai para zero, você não tem muita incerteza sobre a margem, né? Você sabe mais ou menos qual é a margem, né? Agora, o valor da perpetuidade é muito mais difícil. Então, assim, você soma essas duas coisas. Olha, eu tenho mais certeza sobre o fluxo de caixa pelos próximos 5 anos, eu tenho muito menos certeza dos fluxos de caixa nos próximos 10 anos. Qual que é a resultante disso? É mais fácil ou mais difícil fazer o valuation? Acho que é mais difícil, né, resultante fazer valuation. Não, e aí, Arthur, eu acho que é super pergunta, porque você tem 3 elementos. Você tem que acertar o free cash flow, você tem que acertar o equity cost of capital, ou a WACC, e tem que acertar o G. Então, o problema também, para você manter aquele custo marginal baixo, você precisa, não na parte de earnings, mas na parte do capital account. Você tem que ter CAPEX, você tem que ter R&D, você tem uma série de investimentos muito grandes que drenam caixa. Então, quer dizer, o fato que você tem um custo marginal indo para zero não quer dizer que você tenha na parte de free cash flow ele indo para zero. Para estar on the game, você vai ter esses lumpy expenditures, por exemplo, defensivamente você vai ter que comprar uma Spotify, vai ter que comprar um Twitter ou uma outra empresa que vão reduzir o teu free cash flow ao longo do tempo, né? E aí tem uma outra pergunta, se dado que a durabilidade dessas empresas é cada vez menor, se não é melhor comprar o S&P. Olha, aí você está passive versus active. De fato, é muito difícil ganhar do índice. Entendeu? E mais importante do que isso, ou seja, as pessoas em geral têm uma visão de trading, aí a pergunta é, consistentemente ao longo de décadas, ganhar do índice é mais difícil ainda. Ou seja, então, de fato, você tem um passive strategy e comprar um S&P. Agora, eu acho que você, quando começa a quebrar um S&P, hoje que você tem, e se você quer ir passive, eu acho que tem um semi-passive que dentro do S&P tem muito lixo. Então, você pode começar a jogar um monte de coisa fora. Então, metade do S&P você já pode jogar fora. Então, você já está com 250, 200 empresas. Aí, talvez seja melhor escolher um ETF que seja um pouco mais afinado, que vai ser o teu market portfolio. E eu acho que você tem uma estratégia passiva e que pode ir relativamente bem, sem pegar os dinossauros que vão afundar no meio da viagem. Eu acho que essa é a resposta e diria ainda mais, Paulo, eu acho que essa assim, de verdade, evitar os perdedores, super importante, vai gerar muito alfa, entendeu? É mais sexy dizer, poxa, eu escolhi os novos grandes ganhadores, eu investi na Tesla lá no início. Mas, assim, evitar os perdedores vai gerar tanto alfa quanto o outro lado. E em relação ao seu ponto sobre o CAPEX, isso é verdade, mas aí o governo americano já entendeu isso. Quer dizer, o que esses grandes oligopólios de tecnologia fazem? Qual é o grande risco de tecnologia, né, da Google, do Facebook? Não é a gente aqui fazer uma vaquinha e fazer uma rede social e deslocar o Facebook. Ele sabe que isso não vai acontecer, ele tem efeito de rede. O grande risco é o programador de garagem aparecer com alguma coisa nova, com o TikTok, com não sei o quê, que aí sim muda o padrão tecnológico. O que a Google fez? A Google tem um negócio que chama Google Ventures, que é basicamente uma área de venture capital que tem 600 pessoas só comprando empresa. Quando a Google comprou o YouTube, que ela pagou $1 bilhão para um negócio que não tinha receita, todo mundo olhou e falou, pô, o cara tá maluco, entendeu? Tá doido. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, né? Essa parte é interessante. Quando o Facebook comprou o WhatsApp, por quê? Né? O Facebook comprou o WhatsApp saiu, 20 milhões de usuários, 50 milhões de usuários, entendeu? 250 milhões de usuários. O Facebook olhou e falou, opa, com 250 milhões de usuários, se esse camarada colocar uma rede social em cima dessa quantidade de usuários que ele tem, ele pode competir com o meu Facebook. Então ele chega lá e fala assim, quanto você quer? $1 bilhão, não vendo. 2, não. 5, não. 10, não. 20, não. Por 20 bi eu vendo.
E ele foi lá e comprou o WhatsApp. Mesma coisa quando ele... Talvez a aquisição mais valiosa dos últimos 30 anos tenha sido o Instagram, né? Que na época o cara pagou $1 bi e pouco de dólares, hoje em dia, se você listar sozinho o Instagram, ele vai valer o quê? 300, 400 bilhões de dólares? Então, assim, e aí é nisso que a regulação norte-americana vai ser mais dura. Ou seja, para os novos, para os líderes, para a Google comprar o TikTok, ou para o Facebook comprar o TikTok, o antitrust vai começar a dizer mais não do que ele disse no passado. Pessoal, deixa eu pegar aqui muito rapidamente, se vocês quiserem elaborar também, Arthur e Faveri, sobre China. Assim, um pouco a pergunta é por que a gente estava sobrealocado, overweight China. Eu acho que a resposta é muito simples, né? Quer dizer, eu acho que vem um pouco também a linha de inovação e tecnologia que o Arthur estava explicando, ou seja, você tem a combinação de crescimento, inovação, e ao mesmo tempo escala, né? Quer dizer, uma integração realmente de um mercado absolutamente desproporcionalmente grande e que está enriquecendo e que ainda precisa de uma série de investimentos muito importantes, desde capital humano, educação, bens de consumo, bens duráveis, ou seja, que é uma combinação muito atípica e que favorecia a região. Mas aí você teve, ao mesmo tempo, um fator que a gente subestimou. Já tinha visto o dedão entrando ali, por exemplo, em Baba, mas a extensão e essa dimensão política do Estado chinês e seus outros objetivos políticos, eu acho que esse country risk que afeta o equity cost of capital, a gente subestimou, e por isso que a gente fez essa reversão, mas eu acho que o problema do mercado da China, ele eventualmente vai acabar cedendo à força gravitacional, que é absolutamente muito forte de levar esse mercado para cima. E a má notícia para aqueles que querem entrar é que você nunca vai acertar um market timing na China. Ou seja, se é difícil nos Estados Unidos, imagina então na China, que é very momentum trading, é difícil saber quando entrar e é difícil de saber quando sair. Então, por essa razão, eu acho que muito mais pelo efeito de tentar aprender e conhecer melhor qual é esse country risk e esse objetivo político, que a gente deu uma saída, mas a gente fez questão de manter um pé grande ainda na região, porque eu acho que é onde está o futuro. Deixa eu só responder a pergunta do Mauro aqui, que é ótima, que ele fala assim, poxa, dado que há esse gap entre desenvolvidos e emergentes ou alguma outra classificação, a dinâmica mudou? Mauro, concordo 100% com você, cara. Essa dinâmica de chamar um negócio de desenvolvido e outro de emergente, dizer que um cresce mais, o outro cresce menos, cara, isso é totalmente outdated. Não faz o menor sentido mais. Antigamente você tinha os desenvolvidos, países de renda alta, crescem pouco, os emergentes crescem rápido. Pega os últimos 10 anos, quem cresceu mais, Estados Unidos ou Brasil? Estados Unidos, entendeu? Quem cresceu mais, Estados Unidos ou Argentina? Estados Unidos, entendeu? Assim, o que você tem, de verdade, é países que estão se inserindo nesse contexto tecnológico, entendeu? E que vão conseguir crescer mais rápido. A Ásia emergente é um exemplo disso, parte da Ásia emergente. Então, você tem Coreia, Singapura, a própria China, como o Paulo falou, entendeu? Que estão emergindo, estão surgindo, já são, para a maioria dos critérios, países desenvolvidos, né? Então, e ele termina perguntando, será que as nations will fail, né? Para citar o livro lá do Acemoglu, né? When Nations Fail. Eu acho que a gente vai ter failed states, a gente vai ter estados que vão ter muita dificuldade, entendeu, de se justificar perante a sua população de por que eles ficaram tanto para trás. Concordo com você, Mauro, ótima pergunta.